O que você encontrou quando entrou no negócio? Nossa, na verdade foi muito desafiador. Por quê? Percebi todas as lacunas de habilidades que eu tinha e as pessoas para quem eu contava sobre o negócio eram os amigos que me viam no caminhão de lixo. E eu dizia a eles que tinha um projeto de negócios onde havia prosperidade e abundância. E foi um desafio porque como faço para que eles vejam o que eu estou vendo? Mas o momento assim foi um divisor de águas. Foi o momento em que eu disse: "Mãe, nós vamos sair desta casa e vamos comprar tudo novo." O que ela pensou no início quando você chegou com essa notícia de vou entrar para a Amway? Dizem que todos buscamos o mesmo, viver mais e viver melhor. Você já se perguntou o que isso realmente significa? Neste espaço, você conhecerá histórias reais de pessoas que decidiram transformar suas vidas e especialistas que compartilharão ideias, experiências e ferramentas para te ajudar a entender, aprender e crescer a cada dia. Bem-vindo ao Viva Mais, Viva Melhor, o podcast. Histórias que nos lembram que o ponto de partida não define o destino. Hoje temos uma história que emociona, que inspira e que demonstra que não existe trabalho pequeno quando o sonho é grande. Nosso convidado de hoje passou de coletor de lixo, junto com sua mãe, a se tornar um empresário de sucesso na Amway. Bem-vindo, Erissa. É um prazer ter você aqui conosco. Diego, muito obrigado. A honra é minha. E bom, na verdade, obrigado pela confiança, pelo convite, e é realmente uma honra para mim estar aqui com vocês. Edson, vamos começar com algo que nunca perguntamos antes, pelo menos eu como apresentador. É realmente possível mudar a vida de uma pessoa que vem de baixo? Sim, claro, é possível. É difícil por muitos motivos. Eu diria que um deles é a família, os amigos, às vezes podem te fazer acreditar que existe uma frase muito interessante que diz que o fruto nunca cai longe da árvore, certo? Como se o lugar onde você nasceu e cresceu te condicionasse a essa mesma vida. Definitivamente é possível mudar mesmo vindo de baixo. É bem difícil, mas que é possível, é possível. Você é a prova viva disso. Conta um pouco pra gente. O que o Edson fazia há 15 anos? Bom, há 15 anos eu me dedicava a reciclar nas ruas com a minha mãe. Em alguns países nos chamavam de catadores de papelão, em outros lugares nos chamavam de recicladores. Mas para entender o contexto, éramos aquela família que precisava abrir um saco de lixo na rua para encontrar uma lata, uma garrafa, um pedaço de papelão. A gente subia no caminhão do lixo e foi assim que minha mãe conseguiu criar seus 6 filhos, já que meu pai não estava presente. Nos dedicávamos à reciclagem, nos dedicávamos a vender tudo o que pudéssemos vender. Vendíamos doces de porta em porta, vendíamos sacolas para embalar nas lojas, vendíamos arepas, obleias, bolinhos, tudo o que minha mãe pudesse vender para conseguir criar seus 6 filhos. A isso, eu vinha me dedicando a esse trabalho por um período de aproximadamente 15 anos ou mais, já que frequentei a escola regularmente como qualquer outra pessoa. Mas era essa a atividade que todos nós fazíamos naquela época. Deve ter sido difícil, mas também formativo, como tudo na vida. Mas gostaria de perguntar, o que você lembra daqueles dias que marcou seu caráter ou sua visão de vida? Bem, foi uma infância bastante difícil em meio a muita escassez. Mas acho que o que mais me marcou foi a rejeição, a humilhação, porque é uma vida em que você está exposto a isso o tempo todo, ao não, ao não. Na verdade, as pessoas em seu sistema de defesa rejeitam a gente como se fosse algo natural. Claro, éramos aquela família que você olha e sente pena, aquela família que você vê e pensa que dó, vamos doar as roupas velhas para eles. A cama velha, o colchão velho, então estávamos muito expostos à humilhação e também à rejeição, porque só o fato de fazermos o que fazíamos já tornava inevitável ter que passar por tudo isso. Acho que isso me marcou muito, né? A humilhação da minha mãe, isso me marcou demais. Vê-la sofrer tanto com seus filhos, bom, acho que isso forjou muito o meu caráter. Quando foi que você fez essa promessa de aposentar sua mãe? Você conta que a humilhação que passaram foi grande, que a rejeição, que tudo era de segunda mão ou tudo o que tinham era algo que já tinha sido usado por outras pessoas. Mas como foi esse momento em que você disse, eu preciso aposentar minha mãe disso? Ouvi muito isso, me diziam. Lembro-me particularmente de uma senhora da vizinhança onde morávamos, lembro-me muito bem que me disse, bem, e já ouvi isso muitas vezes, me disseram,
estudar, para que você possa conseguir um bom emprego e ajudar sua mãe. Quer dizer, eu sempre ouvi isso. As pessoas sempre nos olhavam como se dissessem: por que vocês são tão pobres? Ou seja, por que vivem como vivem? Mas eu sempre ouvia as pessoas dizerem: tire sua mãe dessa situação, ajude sua mãe. Desde muito pequeno, plantaram esse sonho em mim, plantaram esse sonho e eu fiquei obcecado com a ideia de, quando crescesse, poder ajudar minha mãe financeiramente. Uau, quer dizer, a gente sempre sonha em dar a melhor vida possível aos nossos pais, em retribuir ou recompensar tudo aquilo que eles fizeram por nós algum dia, mas poucos conseguem e essa é a realidade. Poucos também conseguem ter essa mentalidade de poder mudar a realidade que estão vivendo neste momento ou em seu presente. Mas como é que esse negócio chega à sua vida? Como é que acontece quando você diz que quer fazer algo diferente e a Amway aparece na sua vida? Como foi esse momento? Bom, acho importante destacar algo que você acabou de dizer, Diego, que é que, embora todo mundo realmente queira dar uma vida melhor aos pais, eu sinto que as pessoas não conseguem diferenciar entre ser um sonho e ser um desejo, certo? Ou seja, todos nós temos esse desejo e essa vontade, mas raramente transformamos isso em um sonho. Para mim era um sonho, ou seja, era algo que realmente me movia, me deixava obcecado, ver minha mãe bem. O negócio me foi apresentado por alguém, me contactaram pelo Facebook, uma pessoa que não era muito próxima de mim, quando ele me contou sobre o negócio. Na verdade, eu não entendi muito, mas gostei muito da ideia. Mas, na verdade, o que me agradou... Bom, eu não entendi muito porque, digamos, o meu ambiente não era voltado para negócios, minhas associações não eram de negócios. E ele me falou sobre o negócio por mais ou menos 2 horas. E, no final, eu não consegui compreender muito bem a ideia, mas gostei. O que te fez dar o primeiro passo? Já nos conta sobre o momento ou as razões que te levaram a entrar no negócio, e uma delas foi não ter que depender de um emprego. Mas quando você chega a um negócio onde também precisa fazer um investimento de verdade, e ainda mais sendo uma pessoa que não tem renda ou não tem recursos para dar esse primeiro passo, o que foi que te impulsionou e como você conseguiu dizer: vou entrar hoje e vou dar tudo de mim para alcançar esse objetivo que é aposentar minha mãe? Eu Tenho algo muito claro daqueles começos, isso já faz 10 anos, e é que eu cheguei a uma conclusão rápida na minha cabeça. Eu disse: eu não tenho nada a perder, vão me ensinar, e se tudo isso que estão me dizendo for verdade, eu disse: bom, vamos tentar. Na verdade, naquele momento eu não me preocupei nem me foquei no que precisava ser feito. Quer dizer, eu nem pensei na questão do investimento. Embora soubesse que estava ali, não pensei que precisava me relacionar com outras pessoas, que precisava aprender a posicionar um produto. Eu fiquei obcecado com a recompensa. Eu fiquei obcecado com... Ou seja, isso ofuscou todo o resto. Eu não faço ideia de como vou fazer, mas lembro de ter dito para quem me convidou: me diga o que tenho que fazer que eu faço. Eu faço. E eu realmente acredito que tenha sido muito importante. Desde o primeiríssimo momento e também durante todo o processo, manter uma visão extremamente clara e definida sobre o porquê de estarmos fazendo tudo isso. E claro, eu já trazia essa sementinha desde criança, então com mais razão isso ganhou vida nesses momentos. O que você encontrou quando entrou no negócio? Na verdade foi muito desafiador, Por quê? porque percebi todas as lacunas de habilidades que eu tinha. Ou seja, eu não tinha inteligência social, não tinha inteligência emocional, não tinha inteligência financeira, não tinha inteligência comercial. Apesar de a minha mãe ser muito boa na área comercial, isso não era o meu forte. Eu era bem tímido, não tinha habilidade de comunicação. Então me deparei com uma realidade. Talvez eu não fosse o prospecto ideal para fazer um negócio como o da Amway. Mas acho que eu tinha uma característica suficiente, que era o desejo de mudar minha vida. E através do sistema educacional, digamos que fui descobrindo de que sim, era possível. E outro grande desafio, apesar de eu já ter algumas bases desde criança, é que é inevitável ao longo da vida não ser atingido pela rejeição, certo? Claramente foi muito difícil porque eu vivia em um ambiente muito pesado, né, onde havia drogas, armas, violência, um contexto muito complicado. E as pessoas para quem eu contava sobre o negócio eram os meus amigos, que me viam no caminhão do lixo, ou seja, eram os amigos que me viam abrindo um saco de lixo e eu dizia para eles que tinha um projeto de negócios onde havia prosperidade e abundância, certo? E foi um desafio porque como faço para que eles vejam o que eu estou vendo? E isso foi um desafio muito grande. No entanto, isso não foi motivo para eu desistir.
porque eu tinha muito claro o que queria alcançar. Mas nesse momento você estava dedicado 100% a Amway ou ainda continuava coletando ou trabalhando com eles? Eu continuei reciclando até conseguir a qualificação de prata, ou seja, eu já estava há 2 anos e meio no negócio, quase 3 anos, e ainda reciclava. Ou seja, de manhã eu descia com um saco cheio de papelão e à noite ia para a reunião empresarial, a reunião de negócios. É tanto assim que tenho uma lembrança, Diego. Gostaria de compartilhá-la com você. Depois de contar para as pessoas com quem eu convivia no bairro, lembro uma vez em que desci com um saco cheio de papelão e o que vou contar agora me doeu muito, porque eu sentia que não estava fazendo nada de errado. Ou seja, tudo o que eu queria era tirar minha mãe daquela vida. Eu queria tirar minha mãe daquele bairro, daquela situação. E uma vez um dos meus amigos me viu com um saco cheio de papelão, lembro que fiquei em silêncio. E obviamente isso me doía muito porque eu pensava, eu quero que isso dê certo, quero mudar a vida da minha mãe, quero mudar a minha vida. Mas apesar de todos esses desafios e todas essas situações, eu tinha muito claro o que queria alcançar. Mas, de repente, aquele comentário se transformou em um impulso. Sim, tudo me motivou. Doía, mas ao mesmo tempo me inspirou. Eu disse isso com ainda mais razão. E isso acontece com frequência. Sim, Aquele comentário que esse comentário tem a intenção de magoar, de zombar, e é isso que mais te motiva. Vou mudar só por causa desse comentário. completamente. E É incrível como uma oportunidade pode se transformar em uma família, não é? Assim como em ou em qualquer negócio, mas especialmente quando se trabalha com pessoas. E para as pessoas. Houve momentos em que você pensou, isso não é para mim? Então você chegou àquele ponto em que está trabalhando nisso, mas realmente não sabe o que está fazendo aqui. Ou por que eu me envolvi nisso? sim, claro, é inevitável ter esse tipo de pensamento, ainda mais por todos os desafios que você enfrenta. A frustração, o medo, a dúvida, dúvidas como: será que isso é mesmo para mim? Mas sei que soa um pouco pomposo, mas havia algo maior, que era o meu sonho, ou seja, eu dizia: é maior a força de querer mudar a vida da minha mãe e mudar a minha vida, mas claro, em alguns momentos aparecem esses, podemos chamar de fantasmas de: o que você está fazendo aqui? Será que isso é mesmo para você? Mas eu considero que havia esse medo, mas eu tinha 1 centímetro a mais de esperança. O medo sempre esteve presente, mas eu tinha 1 centímetro a mais de esperança de que algum dia isso ia dar certo e que algum dia eu realmente ia cumprir essa promessa. O que eu gostaria de saber mais a fundo aqui, Edson, é em que momento você sentiu que a mudança estava acontecendo? Ou aquele ponto de partida em que você disse, está realmente funcionando para mim? Diego, algo importante é que o que me manteve foram os áudios. Quer dizer, para mim, os áudios eram como meus super-heróis. Ou seja, eu morava numa casinha, bom, era um quarto onde tudo era junto. A cozinha era o quarto e era a sala, era tudo. E ali eu ficava ouvindo os áudios dos grandes líderes do negócio da Amway e eles se tornaram meus super-heróis. Aliás, eu dizia, e ser como eles? Sim, mas acima de tudo eu pensava, como será que eles são? Quer dizer, eu os imaginava e pensava, como será que eles são? Na verdade, hoje que estamos na viagem de líderes, às vezes é espetacular poder encontrá-los e dar um rosto aos áudios. Mas voltando à pergunta que você acabou de me fazer, tenho uma lembrança muito marcante, que é a primeira vez que eu disse, foi uma pequena grande vitória, eu disse para minha mãe, mãe, vamos fazer isso. Mercado juntos, e me lembro de ir, posso dizer que pela primeira vez, com um carrinho em um supermercado, colocando coisas sem talvez a preocupação da minha mãe de quanto teríamos que pagar. Mas o momento realmente marcante foi quando eu disse, mãe, vamos sair desta casa e vamos comprar tudo novo. Minha mãe era muito cética em relação ao negócio. Eu ia te perguntar, o que ela pensou no começo quando você chegou com essa notícia de que ia entrar para a Amway? Eu disse para ela, mãe, vou entrar para a Amway. Ela sabia o que era a Amway. Ela já tinha ouvido falar. E ela me disse, filho, mas o que você vai... Ai, ela me chamou de pai. Ela disse, pai, por que você vai se meter nisso? Você não sabe vender, você não sabe se expressar, você não conhece ninguém. Você vendendo por catálogo, não te vejo fazendo isso. Minha mãe me desmotivou muito. Mas embora minha mãe me desmotivasse com suas palavras,
ela sempre foi minha maior inspiração. Um grande exemplo para mim e sempre foi. Claro, eu digo para minha mãe, mãe, mamãe, você vai entrar para a Amway. Minha mãe tinha algumas ideias sobre a Amway, pois já tinha ouvido falar dos produtos. E minha mãe me diz, filho, por que você vai se meter nisso? Você não sabe falar, você não sabe se expressar, você não conhece ninguém, A maior opositora. você é muito tímido, você não sabe vender. Quer dizer, minha mãe me desmotivou muito na época, mas minha mãe era meu grande motivo, era minha grande inspiração. Então, um dia li uma frase que diz que quando Deus ou a vida vai te dar um presente, primeiro ele embrulha em um papel chamado problema. Então, digamos que minha mãe foi o primeiro desafio, o primeiro problema, mas era a grande recompensa, certo? E voltando à pergunta que você me fez sobre onde ficou evidente a mudança, onde começou a acontecer, de que estávamos avançando, foi na vez em que eu disse para minha mãe, mãe, vamos sair desta casa, vamos pagar um aluguel e vamos comprar tudo juntos. Minha mãe ainda era um pouco assim, e ela me dizia, e para onde vamos? E comprar tudo novo, de onde eu como? De repente ela dizia, de onde você está tirando dinheiro? Exatamente. Eu disse para ela, mãe, com a Amway. Tudo com a Amway. E lembro que fomos orçar tudo. Porque não tínhamos, ou seja, tudo o que tínhamos era doado, estava úmido, podre, todas as nossas roupas cheiravam a mofo, a velho. Então, eu realmente queria fazer uma mudança e fomos orçar tudo. Nunca tínhamos tido uma mesa de jantar, não tínhamos uma sala porque não tínhamos, nem sequer havia onde colocar e fomos orçar uma mesa de jantar. Mesa de centro, uma sala, gavetas para guardar roupas. E quando fui orçar, eu disse, vai sair mais caro do que eu tinha planejado e colocamos ainda mais força no negócio. E fomos pagar um aluguel, compramos tudo novo. Eu nunca tinha tido privacidade de dormir separado, sozinho. Passei 21 anos dormindo com minha mãe na mesma cama. E então, cada um de nós ia pagar o aluguel do seu próprio quarto. Na verdade, foi um pouco estranho para mim. Compramos tudo novo, partimos em busca de uma vida melhor. Esse foi o ponto de virada. E a partir daí, a mudança tem sido ainda maior. Mas sua mãe já não trabalhava como coletora de lixo? Não desde que eu... Quando foi que eu a tirei daquela casa? Quando Eles foram pagar pelo primeiro assento. Quando ocorreu a mudança de vida, foi um enorme desafio para ela deixar aquela vida. Muito grande. Bem, a princípio eu não acreditei e, sobretudo, não sabia como reagir, ou seja, como me comportar na vida, encarar a vida sem realizar essa atividade. Então, claro, para minha mãe era difícil não pegar uma lata, era difícil para ela não continuar com sua vida, mas inevitavelmente, depois dessa decisão, minha mãe começou a ter outro estilo de vida, começou a ter uma nova vida. E claro, ela lembra desses momentos com muito carinho. Foram muitos anos naquela vida. Muitos anos naquela vida. Cerca de 30 anos, minha mãe, muito tempo, uma vida inteira. uma vida inteira. E quando você vê sua mãe aproveitando a tranquilidade dela, o que você pensa ao olhar para trás? Me dá medo ter dito não para o negócio. Me dá muito medo ter dito não, porque estive muito perto de desistir. Quando minha mãe me disse que eu não servia para o negócio, eu fiquei... Por pouco não fiz. Eu disse para a pessoa que me convidou, olha, sabe de uma coisa? Eu não vou entrar nesse negócio porque minha mãe não deixou. E ele me fez uma pergunta que eu não esperava contar. Ele me fez talvez a pergunta mais incômoda para mim, e ele me perguntou se minha mãe vivia do jeito que eu queria viver. E obviamente eu tinha visto o quanto minha mãe tinha se esforçado, o quanto ela tinha lutado, o quanto ela tinha batalhado na vida, mas minha mãe não vivia do jeito que eu queria viver. E ele me deu um conselho muito, eu diria que muito sábio. Ele me disse, você precisa ouvir alguém que tenha o resultado na vida que você quer ter. Você tem que amar sua mãe, tem que admirá-la, tem que respeitá-la, mas em assuntos de negócios você não pode ouvi-la. Isso fez muito sentido para mim. Naquele pequeno momento em que eu estava, se ele não tivesse me dito isso, eu teria desistido do negócio. E claro, agora vejo minha mãe em sua tranquilidade. De que ela já não tem preocupações de acordar cedo, pagar contas. Ou seja, a preocupação da minha mãe é alimentar seus pássaros, suas galinhas,
porque ela adora seus bichinhos de estimação. Essa é a preocupação da minha mãe. A preocupação da minha mãe hoje é dizer: O que sua mãe faz agora? minha mãe se dedica a praticar esportes. A preocupação da minha mãe é: filho, eu aproveitei o dia, são 10h15 da manhã. Realmente, ou seja, ela realmente se preocupa por ter acordado tão tarde. Às vezes ela acorda cedo quando precisa ir praticar esportes com uma comunidade com quem faz esportes. Ela mora com meus irmãos, minhas tias, meus primos. Ela vive tranquila. E aqueles amigos que um dia zombaram de você, Hoje eles me admiram, eles estão no negócio? alguns, um ou outro, um ou dois. Alguns, eles dizem: ah, se ao menos tivesse começado quando você começou. Bem lá, Sim, é isso. você não só mudou suas finanças, como também sua mentalidade. E vemos isso claramente aqui na forma como você se expressa. Porque você disse que eu era muito tímido, que não tinha o dom da palavra ou da comunicação, mas podemos ver que você lida com isso muito bem. E sinto que isso também vem não só da experiência, mas também dessa mentalidade que mudou ao entrar no negócio, ao alcançar aquele PIN tão alto que você conquistou dentro da organização. Mas qual foi a maior lição que você aprendeu em todo esse processo que te leva a estar onde está hoje, na forma como você pensa? Que a gente não pode subestimar ninguém. Acho que esse foi um grande aprendizado em todo esse processo. Nunca subestime ninguém, pois cada pessoa tem seus dons, seus talentos, suas virtudes, que podem ser desconhecidos até mesmo para você. Verdadeiro? Acredito que todo esse processo é uma grande experiência de aprendizado e trata-se de não subestimar as pessoas. Não subestime as pessoas porque, talvez com base na aparência física, possamos tirar conclusões precipitadas sobre qualquer pessoa, mas não conhecemos o mundo e o que se passa na mente e no coração das pessoas. E definitivamente através do meu próprio processo e através de tantos depoimentos que nossa empresa possui. Definitivamente qualquer pessoa pode transformar completamente sua vida, se assim decidir. Hoje você é um líder muito respeitado em toda a América Latina, muito conhecido, já viajou por toda a América Latina levando sua história, que é uma história muito comovente, mas o que significa para você inspirar? Ajudar as pessoas a reconhecerem sua grandeza e seu potencial, ou seja, ajudar as pessoas a descobrirem que existe uma outra vida. Diferente da que levam, essa vida de escassez, de medo, de incerteza. Acho que é assim que vejo a inspiração, ajudar as pessoas a descobrirem uma nova vida, dizer a elas que dentro de si realmente existe um grande potencial a ser explorado. Agora você ajuda outros a construir seu caminho, como você mencionou, ajuda outros a alcançar aquilo que um dia você sonhou. Como você se sente ao ver as pessoas da sua equipe crescerem, melhorarem de vida? Isso é lindíssimo, isso é lindíssimo, isso é impressionante. Nós não vemos a hora, como diríamos, não vemos a hora de que a Amoi faça o pagamento aos sócios, porque a gente sabe que eles vão encher a geladeira, sabe que estão pagando as parcelas da moto ou que estão pagando as contas de serviços públicos. Ou seja, é muito bonito ver que as pessoas também avançam, progridem, de que realmente a vida deles está mudando, que a economia deles está melhorando. É muito inspirador ver as pessoas avançando e progredindo com o nosso negócio. Edson, se hoje estivesse te ouvindo um jovem que acredita que sua vida não pode mudar, que não tem um rumo definido, que sente que não nasceu no lugar certo, o que você diria para ele neste momento? Existe uma frase que pode parecer clichê, que diz que você se torna as 4 ou 5 pessoas com quem mais convive, seja em comportamento, em finanças, em hábitos, em crenças. Então, eu acreditaria que a primeira coisa que um jovem deveria fazer é mudar o seu ambiente e suas relações. Por quê? Porque, por exemplo, pelo menos eu, vivendo onde eu vivia, meu ambiente era muito forte, era muito pesado, mas minha associação eram os áudios, os livros, cuidar da informação que está entrando na sua cabeça através do que você ouve e também do que você vê. Isso é muito importante. E o segundo, que eu acho que é algo que os jovens de hoje em dia têm muita dificuldade, é ter um sentido de vida, ou seja, realmente saber o que eu quero da vida, porque às vezes nós jovens estamos experimentando. Hoje quero ser dessa profissão, não, agora quero ser daquela, não, agora quero ser outra. E assim a vida pode passar. A vida pode passar sem que a gente encontre um sentido para ela.
Você sente falta de algo da sua vida passada? Se for como o hino. Eu estava dizendo para minha esposa algumas semanas atrás: meu amor, sinto muita falta do bairro, mas não gostaria de voltar para lá. Claro, Você já sente falta dele de outro ponto de vista, de outra percepção. talvez com nostalgia, né? Ao perceber que os amigos com quem cresci já não estão vivos, ou que agora fazem parte da mesma gangue. Há muitas lembranças, ou talvez coisas que ainda preciso curar da minha infância, desse passado. Claro que sinto falta de muitas coisas, mas não gostaria de voltar nunca. Qualquer um, ainda mais com a vida que você tem agora, mas há muitas pessoas que hoje trabalham duro, como um dia você já fez e continua fazendo, porque é preciso trabalhar duro para conquistar mais coisas ou mais objetivos. Você já alcançou um, mas é muito comum que todos nós, como diz o ditado, nunca estamos satisfeitos com nada, queremos e conseguimos algo, mas queremos mais. Somos insaciáveis. Mas há muitas pessoas que não veem os resultados, trabalham duro, mas não veem os resultados. Que conselho você daria, a partir da sua experiência, para todas essas pessoas que, de repente, não só em negócios, mas em qualquer empreendimento, em um trabalho, e não veem os resultados que esperam? Bem, me ocorre algo que é não fazer isso a partir da ansiedade. Quer dizer, eu acho que quando a gente, e isso acontece muito, não só no nosso negócio, como você disse, mas em tudo, às vezes é como se você plantasse uma muda e no dia seguinte pisasse nela, certo? Isso é o mesmo que acontece quando você começa um projeto e começa a trabalhar duro, mas adiciona o fator ansiedade. É aí que você pisa na planta. Eu acredito mais que é importante, mesmo que apareça a frustração, entender que também é um processo que é individual. Nem todos vamos alcançar os mesmos resultados ao mesmo tempo. No entanto, quando você coloca ansiedade nisso, isso joga muito contra. Tudo joga contra. Então, eu acredito que é muito mais importante trabalhar a partir da esperança, da alegria e entendendo que nossa vida é hoje, certo? Ou seja, o que eu posso fazer hoje, o que eu tenho hoje e vibrar a partir daí, a partir dessa gratidão. Acho que isso é fundamental porque muitas vezes a gente percebe um resultado com ansiedade, não com esperança. Para você, o que é sucesso? O sucesso. Não, e eu digo isso porque para muitas pessoas talvez seja alcançar certo todo nível econômico, pensando no lado financeiro, mas eu te pergunto, para você, o que é sucesso? Para mim, sucesso é uma conquista tridimensional, certo? Como você acabou de dizer, não é só financeiro. O sucesso é uma conquista em nível tridimensional. Como assim? No nível físico, econômico, de saúde, de desenvolvimento de relacionamentos. Eu acredito que minha mentora, Sara Valejo, ela diz que, em particular no nosso negócio, que se você faz um gol na Amway, você faz um gol em todas as áreas da sua vida. Mas o ideal não é que seja só na Amway, e sim ter sucesso em nível tridimensional sempre. Ou seja, não é só ter uma boa renda, mas como está a sua saúde, certo? Sim, Como estão seus relacionamentos pessoais? porque nem tudo se resume a dinheiro, no sentido de que você pode ter muito dinheiro, mas não ter saúde. Total. Ou você não se dá bem com sua família, com seus amigos, ou você é uma pessoa amargurada. Ou alguém com quem passar o dia. Absolutamente, completamente. Para mim, isso é sucesso. Conseguir ter sucesso em todas as áreas, não necessariamente a 1000%, mas trabalhando em todas essas áreas. Você mencionou sua mãe, qual a perspectiva dela ou o que ela lhe disse sobre tudo o que você conquistou? Bem, em nossa casa ou em nossa família, meus irmãos, minha mãe, não somos muito expressivos. Verdadeiro? Então há muito silêncio, mas há um silêncio. Você acha que ele se sente culpado de alguma forma? Não. De tudo isso que te impulsionou, obviamente, mas você sente que talvez seja isso, culpa? Não. Há um silêncio profundamente respeitoso por aqui. É como se fosse um silêncio de pura admiração. Vamos entender como se fosse, uau, incrível, mas minha mãe ama o negócio, claramente está muito feliz com tudo o que conquistamos, o quanto nossas vidas mudaram, ela tem muito orgulho de tudo o que fazemos, então acho que ela tem uma perspectiva muito boa e uma projeção muito boa, porque minha mãe aprendeu a sonhar com o negócio, então agora ela aspira a coisas maiores. E o que vem a seguir para você? Para mim, bom, agora estou em uma nova fase muito bonita. Sou recém-casado com uma sócia, conheci-a no ambiente de trabalho.
Bem, estamos construindo uma história muito bonita. Temos planos de formar uma família, queremos ser pais. E queremos alcançar novos resultados dentro da empresa que sabemos que nos permitirão realizar muitos outros sonhos. Temos muitos projetos novos. Sonho em escrever um livro. Que seria um verdadeiro sucesso de vendas, uma saga épica e emocionante. Sonho em ter um documentário onde a minha mãe tenha uma participação bem significativa. Bem, e um sonho que eu tinha para realizar era encontrar meu pai, procurar meu pai, poder ajudá-lo. Sim, não nas melhores condições, mas bem, conseguir encontrá-lo e a ideia é poder ajudá-lo. Ele sabe o que você faz. Não entende. Ele não entende o que eu faço. Quer dizer, acho estranho. Ele nos deixou há 29 anos. Você tem 29. Eu tenho 29 anos. Quando eu tinha 2 meses de vida, ele foi embora. E ficamos em uma pobreza extrema. E agora aparece o filho mais novo dele, que sou o caçula dos 6. Seu filho mais novo, próspero, abundante. Diferente de como ele imaginaria que eu poderia ser. Ele tem dificuldade de entender o que eu faço e o que aconteceu, mas acho que não é relevante que ele entenda. É mais importante poder ter uma relação. Há ressentimento em relação a ele? Não, eu realmente sinto que não cheguei a viver tudo o que meus irmãos viveram. Ou você sente que, de repente, se ele tivesse estado presente, você não estaria onde está hoje? Já pensei sobre isso. Mas acho que foi o plano perfeito, porque como ele não esteve, tivemos que passar por tudo o que passamos para que, quando eu conhecesse o negócio, pudesse valorizá-lo e guardá-lo como um tesouro. Talvez se ele tivesse estado presente, nossa vida teria sido diferente. Então não há ressentimento, porque confio que foi parte do plano perfeito para que tudo isso acontecesse. Talvez se ele tivesse estado, minha mãe não teria sido minha grande razão. Exato, e é por isso que eu digo isso. Porque você assumiu as rédeas como o homem da casa ou como alguém que quer ser diferente para que sua mãe não precise mais trabalhar. Totalmente de acordo, Dieguito. Edson, muito obrigado por compartilhar sua história. Como tudo tem seu final, mas isso nos lembra que a grandeza não depende do ponto de partida, e sim do amor, da fé e do propósito com que caminhamos e com o qual estamos focados em chegar. E a mentalidade que você teve desde o início, não é? Com obstáculos, vivendo em uma situação de violência, de repente no sentido de que são cidades na Colômbia, Medellín, uma cidade que vive a violência, mas que foi menor do que o propósito que você tinha. E para todos que nos ouvem neste episódio, não importa de onde você vem, mas sim o que está disposto a fazer com o que tem. E se hoje você se encontra em uma situação muito parecida com essa ou deseja mudar a forma como encara a vida, escreva para nós nos comentários qual o passo que você quer dar e por onde você vai começar. Então, nos vemos no próximo episódio de Viva Mais. Viva Melhor! Época.